Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando mais uma vez aqui no Search Podcast. Obrigado por você estar acompanhando a gente nesse dia, não sei que dia que você está vendo, que hora que você está vendo, mas valeu demais pela sua audiência, pela sua atenção aí. Obrigado, cara, que o Senhor continue falando ao seu coração, né? Mais uma vez eu tô aqui sentado nessa cadeira, para mim é um motivo de honra, porque tanta gente está passando aqui que tem tocado meu coração, cara, colocado grandes coisas de Deus na minha vida, mensagens poderosas que estão saindo desse lugar, cara. Obrigado, Deus, pela oportunidade de sentar nessa mesa, e eu estou muito feliz. Mais uma vez, eu quero pedir para você, que eu tenho que fazer isso, porque senão os meninos ficam bravos comigo, cara. Danilo, fala para dar joinha, fala para inscrever no canal, fala para ativar o sininho, porque eu nem sei que serve, mano, mas ajuda nós aí, faz esse negócio que os meninos pedem pra falar pra fazer. Né, Magrelo? Tem que fazer o quê mesmo? Tem que ativar sininho. Isso, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a receber. Aí, ó, tá vendo? É isso aí, cara. Os meninos são tudo novos, eles manjam dessas paradas. Eu tô velho e não manjo desses Paranauê, entendeu? Então, assim, faz tudo isso aí que a gente falou e já deixa no comentário uma pergunta pro próximo convidado, que a gente tá selecionando algumas perguntas aí pra gente fazer pros próximos convidados, tá bom? Muito obrigado aí, vamos junto, esse episódio tá demais, cara, nós vamos falar de bastante coisa, assim, dos céus nesse episódio, então a convidada de hoje é mais que especial, e vamos que vamos. Solta a vinheta, Magrelo! E a nossa convidada de hoje é motivo de muita alegria para nós termos ela aqui, empreendedora aqui na cidade de São João, né? Acho que a cidade toda conhece ela, Mafê Murad. Muito obrigado pela tua presença, obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente no Search Podcast, e para nós é motivo de muita honra. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço o convite de poder estar aqui batendo esse papo gostoso com vocês. Valeu demais. E, Mafê, a primeira pergunta que eu faço para a galera que tem sentado aqui com a gente nessa mesa, né, é a respeito de como foi o seu encontro com Jesus, né? Quando você conheceu Jesus, né? Como foi esse impacto na sua vida? Não sei como foi a sua infância, se você nasceu num lar cristão, né? Ou não, você teve um encontro com Jesus mais para frente, né? E eu queria que, se você pudesse, falasse um pouquinho a respeito disso pra gente. Claro, eu nasci sim num lar cristão. Que legal. Sou a filha mais nova de 3 lá em casa. Que legal. E meu lar sempre foi de muita fé, sim. Eu falo que eu devo muito o que eu conheço sobre Deus, sobre Jesus, através da minha mãe, que ela sempre foi uma mulher de uma fé tremenda. Que bênção. E ao longo da minha infância, sempre Deus se mostrou muito presente no cuidado com a minha família, no cuidado com a saúde dos meus pais. E assim, demais. Deus já, ao longo desse caminho, já operou muitos milagres lá em casa. Que demais, mano. E ali Jesus já foi construindo algo na sua vida? É mais ou menos isso, né? Sim. Que legal, cara. E seus pais ali te incentivando, você falou muito da sua mãe, né? Eu falo, cara, que mãe é um negócio muito louco, né? Porque uma época, eu também nasci num lar cristão, eu sempre brinco com todo mundo que eu não cresci num lar cristão, porque eu não cresci até hoje eu sou pequeno, né? Então eu nasci num lar cristão, né? E teve uma época de adolescência, de rebeldia, que eu falei, eu não quero saber mais esse negócio de igreja, não, vou embora daqui, esse negócio de igreja não dá certo. Cara, eu lembro toda vez minha mãe orando por mim, sabe? Colocando o joelho no chão. Traz meu filho de volta, pai. Abençoa aquele cabeça dura e não sei o quê. Alguma coisa nesse sentido. Mãe é demais, né, cara? Nessa questão de fé. Porque sabe que é o melhor para nós também, né? Sim, isso é fora de base, né, cara? E aí, como é que foi sua infância, assim? Desde cedo você já começou aqui em São João. Eu sei que você é uma baita empreendedora, a gente vai chegar lá. Mas já tinha essa veia já do empreendedorismo, já desde a infância, já ou não? Já tinha clientes ali desde o intervalo da escola, já. Vendia tudo na escola, vendia legal, desde tazo que vinha em salgadinho, mano. vendia aqueles agarradinhos, tudo que eu tinha eu vendia. Que demais, cara. Eu tinha minha irmã mais velha, né? Minha mãe às vezes comprava coisa igual para nós duas, eu pensava, se eu quiser usar, eu pego da minha irmã, vou pegar o meu e vou vender na escola.
Então, assim, todo mundo... A veia empreendedora já. Todo mundo já sabia que no intervalo eu ia descer a mochilinha e ia ter várias coisas na mochila. Demais, cara. Vendia pulseirinha que eu fazia, vendia Ali você já produzia alguma coisa? Exatamente, já produzia umas coisas de Que miçanguinha. massa. Hoje voltou essa moda, né? Eu vejo bastante criança fazendo. Nossa, acho tão gostoso. E é uma terapia também, né? Eu É uma acho terapia, massa demais, é né? verdade. Pra criança ali, onde sai do celular, criançada, sai do celular um pouco, meu Deus do céu. Eu tenho um filho de 4 anos. Gente, eu vou falar pra você, ele já sabe mexer mais do que eu que tô velho. Já Sim. põe a mão, já sabe fazer tudo, né? Então, faz alguma coisa diferente. E essa questão, assim, de criança, desde criança, tá falando, não sei de quantos anos mais ou menos você tinha nessa época, assim, só pra ter uma ideia. Eu acho que uns 4, 5, 6 Caramba! anos. E a vergonha? Nunca foi algo que te pediu a fazer Não, essa imagina, veia? eu morava em apartamento, né? Assim, depois de 5 para cima, eu morei em apartamento. E eu fazia desenho, de final de semana eu expunha, fazia varalzinho expondo no condomínio para vender meus desenhos. Caramba! Às vezes eu viajava, assim, pra praia, eu tenho lembrança que eu fazia desenho E vendia. E vendia no condomínio da praia. Que isso, meu, que vende, veia de vendedora também, né? É. Tá aqui, né? Empreender e vender. Então, que assim, louco vergonha, isso, acho porque- que nunca foi um... Eu vejo isso, hoje, a vergonha é uma ferramenta que impede muita pessoa de Sim, romper, sim. né? Então, assim, Vergonha, medo, né? isso. De se expor, né? De falar, com medo de errar, com medo das outras crianças brincarem, fazer alguma brincadeira nesse sentido. E eu acho muito louco quando, igual você está falando a respeito disso, porque, tô falando por mim, tá? Não sei se é o seu caso, mas eu creio que a igreja é algo muito legal nessa questão da vergonha, né? Sim. Porque você está ali envolvido, você está no ambiente social, onde você fala, você brinca, você se expõe. Então, eu acho que isso é uma ferramenta que quebra um pouco essa timidez. Não sei se foi o seu caso também. Eu acho que principalmente também na época que a gente tá, eu acredito que você também é da mesma época minha, né? E assim, eu acho que essa questão do medo de se expor, a não ser que a pessoa é tímida, mas eu acredito que na nossa geração era um pouco mais leve isso. Hoje em dia, com essa questão da rede social, a criança, igual você falou, seu filho com celular, tem acesso a celulares muito mais rápido. Então, eu acho que essa questão de comparação começa desde muito novo. É verdade. Né? Porque você tá vendo um vídeo no YouTube, você tá vendo coisa na rede social, então você já começa a se comparar com alguém. Sim. Coisa que na nossa geração tinha o quê? Televisão. Só a televisão. Mas que não falava diretamente para o público assim, infantil. O que falava era mais um desenho, alguma coisa mais leve. Exatamente. Então eu acredito assim, eu tenho um pouco de medo assim dessa geração, porque eles começam essa questão da comparação, né? Que nem agora como eu tô tendo mais contato com o público infantil, eu vejo o quanto essa questão da timidez, o medo de se expor, até pelo jeito que a criança fica, né, se comporta, eu creio que provavelmente tem muito a ver com isso. Sim. E aí, como você mesmo falou, nesse caso, não só nesse caso, né, mas a igreja auxilia muito, porque desde criança, né, você falar ali para ela quem ela é, né, sempre afirmar a identidade da criança, né, independente de comparação ou não. Acho que tudo isso vai tendo uma consequência a longo Vai prazo. construindo muito algo boa. ali, né? E eu, dentro disso que você está falando, eu também tenho medo também dessa questão das crianças perderem tantos talentos que às vezes ela tem, né? Igual você falou que você desenha, né? Você é um artista, faz várias joias e tudo mais, né? Porque isso é uma arte, né? E às vezes a timidez e a vergonha pode bloquear o talento nessa criança. Ou né? o tempo no videogame também, o tempo no Tempo celular no ali, videogame. né? Que daí Exatamente. Eu fico às vezes pensando nisso também, né? Por outro lado, as gerações estão se encaminhando cada vez mais mesmo para algo tecnológico. Então, pode ser que isso seja positivo, que as crianças sejam inteligentíssimas para criar coisas lá na frente que a nossa geração talvez não conseguiu. Isso. Mas eu sinto um pouco, sim, essa falta, né? Porque a minha primeira empresa, né, já nasceu no meu coração desde eu muito pequena. Olha isso. Então, assim, eu já sabia o que eu queria, eu já sabia que eu teria, eu só não sabia o que eu venderia, vamos assim dizer, né? Porque eu gostava mais do ramo da moda. Sim. E eu sabia que eu teria a minha marca e que essa marca teria o meu nome. Que legal. Sempre foi isso na sua cabeça? Sempre foi isso na minha cabeça, sempre. Demais, cara. Então, assim, aí você vê crianças hoje, você fala, será que
já há algo naquele coração que mais pra frente vai se tornar alguma coisa, Sim, né? cara. E eu penso nisso. Na minha época tinha aqueles caderninhos de pergunta. Na tua escola tinha essas Opa, coisas? sim, era, como é que era? Não era questionário, era um... Era um caderninho que Eu passava lembro, todo mundo, passava na você sala punha inteira. nome, telefone, Muito legal, muito quantos legal. anos você quer casar, É o que isso. você quer ser, né? Tinha isso. E eu lembro, assim, que na minha turma tem umas 5 que exatamente o que colocou no caderninho, hoje em dia são, Que né? legal. Eu sou uma delas, eu lembro que tinha uma que era jornalista, virou... Então, assim, é um Que orgulho massa. também. Você Nossa, fala, nossa, demais, que cara. gostoso, né? A pessoa Demais. já sentia algo e fazer aquilo acontecer ao Claro. longo da vida dela, né? Não esquecer esses sonhos, Sim, né? é porque a criança, ela tem vários sonhos na cabeça, Sim. né? Eu mesmo, quando eu era mais novo, não posso falar que eu era menor, né? Mas quando eu era mais novo, eu pensava ser tanta coisa. Médico, jogador de futebol, nada disso. Então, assim, acho que a criança vai construindo algo na cabeça dela, assim, e aí vai se perdendo no meio do caminho e tudo mais. E como você tá falando, poxa, desde criança eu já sabia o que eu queria ser, e hoje você é aquilo que você sonhava, cara. Sim, Isso é demais. Isso é demais. Mas por que você chegou nesse ponto? Eu acho que deve ter também perseverança, sim. consistência, né? Porque, né? Eu quero ser, então eu vou ser. Você precisa ter uma carreira para ser trilhada, né? Tem um preço a ser pago, né? Para chegar onde você chegou. Não é só, eu penso em ser isso, você. Não. Poxa, você deve ter pago o preço alto para estar onde você está, sim ou não? Como é que foi essa questão aí? Eu iniciei falando que a questão da fé foi muito mérito da minha mãe ali, mas essa questão do empreendedorismo, de não ter medo, de arriscar, veio do meu pai. Meu pai legal. sempre foi um grande empresário e Que eu legal. cresci com essa dedicação dele. Tipo, só trabalho, buscou muito o que ele desejava, era visionário. Então, assim, eu cresci com esses 2 parâmetros. Então, hoje eu vejo que eu tento ponderar os 2, porque também não pode ser, pela experiência que eu tive, também não é satisfatório como meu pai fez, dessa maneira de só buscar algo por si só, vamos assim dizer, que a gente sabe que tem algo bem maior aí. Sim. Então, que a gente sozinho não consegue tudo, né? Então, eu sempre, no meu crescimento, de alguns anos para cá, né? Eu tento realmente ministrar agora o que Deus, que Jesus fala sobre o meu trabalho e seguir bem paralelo as 2 coisas, Que né? legal. Que a gente não consegue sozinho. Isso é muito legal que você está falando, né? Porque às vezes a gente vê a pessoa, vamos pegar uma cara, empreendedor e tudo mais, conseguiu tudo na força do braço, né? Mas, cara, não, peraí, vem cá, olha, eu tenho aqui Jesus que vai me guiando, né? Ele vai me colocando algumas direções, eu tenho um relacionamento com ele, então isso faz a diferença, né? Faz. Às vezes a pessoa fala, por que eu não tenho isso? Tal, porque às vezes tá só nessa, não tem esse equilíbrio, na verdade, Exatamente. né? Isso é muito louco. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Aí você falou, desde criança ali, desenhando, fazendo, você falou, eu já sabia onde eu queria chegar e tudo mais. Mas como foi esse caminho, Mafê? Como que foi sempre um mar de rosas, sempre 1000 maravilhas? Na internet né? É tudo lindo ali, né? Ali é maravilhoso, né? Sim. Eu sempre soube que o que eu gostaria de fazer e eu sempre amei muito moda. Então, assim, com acho que 11, 12 anos, eu já fui fazer corte e costura, já fazia minhas roupas, eu desenhava, costurava as roupas. Legal. Com 11 anos? E aí eu fiz até entrar na faculdade. Eu era mais novinha de lá. Eu falava que eu tinha várias avós lá. Era tão gostoso. Desculpa, faculdade do que você foi fazer? Eu sempre quis moda. Queria moda. Tá. Aí o que acontece? Aí, só que na minha época, foi uma geração assim que era moda falar que queria fazer moda, sabe assim? A moda... Entendi. E aí, o meu pai ficou preocupado. Falou, mas você vai fazer moda? O que vai fazer em moda? Não dá que para você abrir um pouco mais sua cabeça, pensar em algo que você continua criando, que realmente a gente entende que é um dom seu, de criar, ser criativo, então que você desenvolva esse seu dom, mas que você não fique restrito só à moda, roupa,
Porque e se não der certo? Meu pai sempre pensa, e se não der certo? Você Aí vai fazer o quê? A visão do empreendedor ali, que você falou que seu Sim, pai já vai sim. puxando mais nessa questão. Puxando. Então, foi muito inteligente, realmente, essa Aham. orientação do meu pai Uhum. quanto a isso. E aí, eu pesquisando um pouco mais, fui para design. Tinha uma faculdade bem boa, a Facamp lá em Campinas, Uhum. que ela era integral e a gente precisava ser formado em todas as áreas do design. Nossa. Então, desde automobilístico, design de moda, de Caramba. móveis, de gráfico, Um leque gigante. design gráfico, tudo. Legal. De web. E falei, não, perfeito, é isso que eu vou. E fui, e no primeiro ano a gente fui experimentando, né? Uhum. Participei de um concurso da Tokstok com o meu grupo. Logo no primeiro ano nós pegamos em 4º lugar, com uma Caramba. cadeira. Foi super legal. Que legal. Assim, foi abrir minha cabeça mesmo. E aí, mesmo no primeiro ano, já no segundo semestre, já comecei a me interessar pela área de joias. Uhum. E descobri que tinha um curso à noite de orivesaria. Então, eu estudava o dia todo, saía 6 horas e ia para o curso de orivesaria. Meu Deus. E lá fui desenvolvendo as habilidades, né, e tudo mais, e fui amando essa área de joias e acessórios. Sim. Aí, olha só, gente, vocês acham que tudo é sorte. Ah, deu sorte, né? Fazia faculdade o dia todo, à noite, vou descansar. Não, ia fazer outro curso. Olha isso, o preço sendo pago, né? Sim. Explica um pouquinho desse curso de Orives, né? Eu não sei nem falar esse nome aí que você falou aí. Orivesaria. Isso, explica um pouquinho pra gente o que é isso. É bem gostoso. Você tem sua bancada, né? Uhum. E você desenvolve a joia desde a prata ou o ouro a granel, né? É um granulado, assim, ou você pega uma joia já pronta, derrete. Então, desde o processo do derretimento daquele metal até o processo do metal, da joia pronta, da pedra cravejada. É uma arte, né? Sim, É uma arte. Nossa, tem que ser bem bom gostoso. pra fazer. Tem que ser bom pra fazer, né? Eu tava até comentando com você no começo antes da gente entrar no ar aqui, a respeito que meu avô foi Orives, né? Falei pra você assim, então eu tenho meu avô, acho que meu pai tinha uma veia também, só eu que não sabia disso. Eu falei, não, quem sabe tem e não desenvolveu ainda. Não, às vezes o Levi pode ser, né? Verdade, alguma coisa assim. Já começa a colocar filho, no coração dele. Cola a Mafê aqui pra te ajudar, vai que dá certo esse negócio, né? E aí, assim, é muito louco isso, porque é um talento, né? Eu lembro, do meu avô tinha um medidor de anel lá na casa dele. Não sei, ia colocando o tamanho dos dedos, aí ele ia fazendo, tinha umas lupas lá do tamanho de que é aquilo. Aí a gente ficava brincando, mas não tinha nem ideia, né? São ferramentas da profissão, né? Sim. Isso é muito louco. Mas beleza, você falou e tal, tô fazendo curso da faculdade, à noite o curso de orivesaria. Orives, vou falar de curso de Orives, tá? Mas e aí, você começou a fazer o curso e tal e já arrebentou. Como acho que ao longo dessa etapa da infância vocês devem ter percebido, eu sempre fui bastante focada. Então, assim, e sempre fui muito dedicada. Então, se meus pais me deram a oportunidade de estar nessa faculdade, né, de investir na minha educação, de estar me bancando lá, eu tenho que dar o meu melhor. Que legal, Não, mano. eu tenho que ser a melhor, mas Sim. assim, eu tenho que dar o meu melhor, vou aproveitar ao máximo essa biblioteca. Então, eu devorava tudo. Meus pais nunca foram assim de ficar me... como diz... Pressionando. de nota, vai sentar, vai Aham. estudar. Sempre deixaram a gente bem à vontade. Legal, mano. E assim, e graças a Deus mesmo, e essa orientação deles, meus irmãos também sempre foram bem focados. Que legal. Nunca precisou de pressão para fazer, né? Então, eu era bem focada em aproveitar ao máximo. Então, assim, a parte mais gráfica e tudo mais, não era algo que eu desejava fazer, mas eu achava super importante porque é bom eu entender de tudo a hora que eu tiver minha marca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar meus professores aqui, eu vou desenvolver minha marca agora, né? Na faculdade? Na faculdade. Então, eu desenvolvi. Quando eu era pequenininha, eu queria... A minha marca, eu falava que a minha marca iria se chamar MFM, Maria Fernanda Murad. Você depois da faculdade, eu falei, gente, mas parece rádio, né? Parece um programa de rádio. Falei, acho que isso não vai dar certo. E aqui em São João, né, caipira, sempre foi Fefe. Tanto que meus colegas de antigo, assim, Fefe. E quando eu fui na faculdade, aí que eu passei a ser Mafê. As pessoas me chamavam de Mafê na faculdade.
Aí eu falei, uai, continuou Mafê, e eu falava, ai, minha marca é MFM. Aí o professor falou, mas por que você não põe Mafê? Mafê é mais sonoro. Todo mundo já te chama, já conhece de Mafê. Aí foi Mafê Murad. E aí eu desenvolvi já a primeira marca minha, eu já desenvolvi ali. Aí tinha a parte de serigrafia lá, ou tinha oficina de serigrafia, aí eu ia lá, desenvolvia já a embalagem, tudo com a minha marca. Aí eu aproveitava os 100% da faculdade, sabe assim? Que legal, meu. Porque às vezes a pessoa fala, vou na faculdade, depois eu vou pensar, fazer alguma coisa. Ali você já estava empreendendo. Exatamente. Então, se vale mais uma dica aí. Primeiro, fala então, pra lente da verdade. Aí, galera, pega a dica aqui, ó. Não tenha medo, seja focado e não dependa de outra pessoa para fazer por você. Então, faça com o que você tem disponível hoje. Aproveite tudo que tem ao teu redor ali, né? Então, consuma informações como essa, como todas essas do podcast aqui de vocês, e vá atrás, faça acontecer. Então, assim, não é que Deus vai abençoar, isso é certeza, mas não é que vai cair exatamente do céu no seu colo. Ele abençoou lá, agora você precisa trazer existência aqui e correr atrás, né? Pega essa dica aí, galera, demais. Mas eu acho que algo que eu preciso bater aqui, cara, nessa questão que você está falando, é de ser focado. Né? Eu creio também que hoje em dia é um desafio. Sim. Tanta coisa tira o foco dessa geração, né? Tanta coisa tira essa geração. Eu brinco muito, eu falo bastante do meu filho, eu fico impressionado. Eu falo, meu filho, pega esse potinho de amendoim para mim. E no caminho ele já fez 4 coisas. Aí mexe no celular, aí brinca com a irmã, aí eu falo, meu filho, é só pegar o potinho. 4 anos, né? Claro, tô falando de criança e tudo mais. Mas eu vejo uma geração, aí, falando nesse contexto de igreja e tudo mais, que várias faixas etárias de idade, é muito difícil hoje você ver a galera focada, né? Eu não sei se também tem a ver com a nossa geração. Eu nunca fui focado também, para mim é difícil falar, mas você tá aqui, pode passar um pouco mais a respeito disso, de como é ser focada, né? Sabe, de ter um norte, saber o que você quer, de não deixar as distrações te tirar daquele lugar para onde você quer ir, cara. Muitas vezes já tiraram. Já? Que às vezes, assim, a gente escuta coisa até de pessoas que a gente ama, admira, né? Que entra realmente no nosso inconsciente, faz a gente dar uma desviada ali do caminho, ou faz a gente se colocar na dúvida, né? Então, por isso que você saber quem você é, a sua identidade, isso te ajuda, seja você ser empreendedor, ter a sua empresa, seja no seu trabalho, porque no trabalho, alguém que é CLT vai escutar coisa de outras pessoas que vai te desestimular dentro da sua família, alguma coisa. Então, assim, seja no profissional, no pessoal, sempre algo que vai te escutar. Você vai dar uma estremecida e você vai querer ir para um outro lado. Mas é sempre importante saber que todo dia é um novo dia para você voltar para o caminho certo, para você voltar a sua cabeça ali. Às vezes, até essa questão que você falou, a gente... Nós mesmos, eu me pego nisso, eu tenho que focar naquilo, e aí eu já peguei o celular, já vi outra coisa, já mudei o rumo, no fim passou 20 minutos ali, eu não fiz, né? Então, hoje em dia, a rede social tá aí, não é algo que vai retroceder, então a gente tem que lidar com isso, né? Então, se fortalecer é sempre o principal, né? Para não deixar o que escuta tomar conta da gente e direcionar para algo que a gente acaba se perdendo. É um desafio, né? Sim. É um desafio, ficar focado ali, saber e tal, por tantas distrações que tem. Mas hoje você colhe o resultado do foco que você teve lá atrás também, né? Sim. Isso é maravilhoso, né? Mas a joalheria, né, a Mafê Murad, já esse ano fazem 10 anos. Parabéns, cara. Que legal. Então, 10 anos. 10 anos. É uma vida, né? É uma vida já. E ao longo desse caminho, várias coisas já me tiraram do exato rumo que havia no meu coração, assim, né? Não me arrependo, porque eu acho que foram outras tentativas que agregaram, né? Não sei se você mais para frente quer entrar nesse... Vamos. Mas é sempre bom saber que você pode voltar, e não só isso, você principalmente não ter medo de voltar, às vezes dar um passo para trás, às vezes esse passo para trás é necessário para você dar o galeio lá da frente. Então, assim, não é mar de rosas, mas você tem que não só o foco, mas você tem que
que não ter medo de arriscar. Uhum. Então, dentro disso que é legal que você puxar isso aí e falar um pouquinho a respeito das frustrações, né? Aí você falou, poxa, às vezes eu fui fazer alguma coisa, não foi legal e tal. E aí você conseguiu se levantar, se erguer, falou, não, vamos lá, eu tenho foco, eu sei pra onde ir. Mas como lidar com a frustração, meu filho? Como que pra você, assim, poxa, foi entrar nesse sentido assim, não deu certo, deixa quieto, acho que eu não vou ter mais minha marca, acho que eu não vou ter mais isso, vou fazer outra coisa na vida. Ou não, você falou, não, caí, mas vou me levantar. Como que foi isso aí? Eu sou boa de história, né? Você viu? Isso, Então eu e eu amo vou isso. voltar Vamos um pouquinho demais. Volta. de história, porque eu não sei falar exatamente, tipo, uma frase de efeito agora pra você. Então é mais fácil Fala eu isso. mostrar o meu exemplo do Aham, caminho sim. e aí eu pontuo. Show. A marca, então, eu criei saindo da faculdade e falei, bom, eu quero vender só pela internet. Só 10 anos, então eu vou voltar para casa dos meus pais, que lá eu não vou ter custo, que é voltar para São João da Boa Vista. Lá tem correio, despacho de lá. Acabou. Então, voltei e vim e comecei a marca. Comecei a marca fazendo era aquela época de Max Colares e tal, porque imagina, começar a marca e ser informada, nunca tive emprego, nunca tive nada para fazer joia. Da onde que eu vou tirar, Do né? nada, né? Do nada. Então, aí eu fazia uns Max Colares, que na época era super moda, e comecei a postar no Instagram, que também era o início da plataforma, né? E aí eu postei lá, acho que umas 5 fotos esses dias para fazer os 10 anos da marca. A gente voltou desde a primeira postagem lá, e acho que foi a 5ª foto minha. Eu já tinha uma cliente de São Paulo, ela me ligou, ela falou, você viu quem que comentou na sua foto? Eu vi que você respondeu, mas acho que você não se atentou quem era. E aí eu fui ver, era a Flávia Alessandra, da Globo, né? Tá. Das novelas. E, enfim, ela foi minha primeira cliente famosa. Ela comprou aí umas 3, 4 vezes da minha marca. E foi o primeiro ali, o start. Foi na 5ª foto. Então, assim, e foi sei lá, na 5ª foto devia ter o quê? 2 meses de empresa? Meu Deus! Então, assim, esse início foi um boom muito rápido. Em 6 meses, assim, tinha muitos famosos usando. Eu tava com bastante visibilidade através do Instagram. Caramba. Saí em jornal do Rio de Janeiro que tinha uma pessoa usando a plataforma para venda, sabe assim? Não era o que é hoje, né, o Instagram. Sim. Era o começo de tudo ali, né? Era o começo de tudo. Tanto que as famosas não tinha essa questão de assessoria. Instagram, para elas, também não era algo rendável, assim, né? Não era um negócio. Não era um negócio que hoje em algo dia mais pessoal. Então, elas mesmas entravam em contato. Eu conversava diretamente com elas, tinha contato de telefone pessoal, e-mail pessoal, endereço delas, tudo. Caramba. Eu e elas, não tinha uma assessoria por trás, né? Nem minha, nem delas. Mano. E aí surgiram convites para revista, e aí eu ainda não estava com um site, eu fazia e vendia realmente através do Instagram, aí jogava no e-mail, porque nem na época eu acredito que não tinha WhatsApp ainda. Olha! E aí É tudo direct ali, e-mail, vai. Exatamente. E aí, quando começou a sair em revista, que as revistas falavam, não dá para divulgar só um telefone, pelo menos o site, acelera teu site. Aí eu peguei no Para-Brisa aqui em São João. Quem faz site? E aí eu descobri 2 mocinhos que fizeram o meu primeiro site, e foi assim. Aí tinha os convites de São Paulo Fashion Week, foi aquele boom. Foi pro São Paulo Fashion Week? Vários. Que legal! Bem legal. Cara, que legal. E aí chegou a ter... Não era meu showroom, né? Era uma empresa que a gente assinou um contrato de representação da minha marca no Rio de Janeiro. Em São Paulo. Então, tinha showrooms da minha marca nesses locais. E aí eu pensava, nossa, mas... Tem um espaço físico do meu local, mas não é meu, assim, não é eu que tô lá. E eu senti essa necessidade. E aí, nesse paralelo a isso, uma grande amiga estava abrindo uma loja grande aqui em São João. Ela falou, você não quer alugar um pedacinho da minha loja para pôr suas coisas? Eu tinha um escritório na casa dos meus pais que eu recebia cliente. Falei, eu vou nessa, então. E aí, eu abri meu primeiro espaço físico aqui em São João, né? Legal, então, assim... Mas esse legal acabou sendo essa curva que eu dei na linha reta do foco que eu tinha.
entendeu? Entendi. Então, essa foi Entendi. a primeira adversidade que eu tive. Porque aí, na verdade, eu fui mudando um pouco. Hoje em dia eu enxergo, né? O meu subconsciente do que é o espaço físico ali, de você aguardar o cliente, né? Então, você fica ali disponível, aguardando o cliente, né? Diferente do que estava acontecendo antes comigo. E assim, eu comecei a dedicar um pouco mais de tempo em algo que era regional, era aqui, né? Isso foi importantíssimo para mim, por isso que eu falo, eu não faria diferente se fosse me falar. Porque eu cresci muito em termos de ter o contato com o cliente pessoalmente. O tete a tete ali, né? tete a Olho no tete, olho e você tal. Sai um entende? pouco do digital e tudo mais. Exatamente. Então, assim, foi muito importante para o meu desenvolvimento pessoal, assim, e também profissional, né? Mas, ao mesmo tempo, o que acontecia? Voltou aquela menina que amava moda, né? Mas eu amo moda. E esse espaço físico é legal porque eu posso alugar um espaço maior e colocar roupa que eu sempre amei também. E aí foi isso. Aí meu segundo espaço físico foi aqui em São João. Foi uma loja que eu vendia multimarca de roupas, paralelo com os meus acessórios. Então você trabalhava com roupa e... Isso, as roupas não era desenvolvimento meu. Eu tá. comprava de multimarcas, né? Sim. De várias marcas e vendia na loja e continuei com um site em paralelo, desenvolvendo joias para clientes específicos que sabia que eu já trabalhava e tudo mais. Então, paralelo a isso, foi. E aí, eu fiquei 4 anos com a loja. Em 2018, 19, um ano antes da pandemia. Porque depois da pandemia eu fiquei meio ruim das datas. Parece que congelou um pouquinho. Então, um ano antes, assim, da pandemia, eu ia trabalhar meio desanimada. Eu ia trabalhar desanimada, eu estava desanimada. E eu falava, Por conta de... Esse desânimo começou a bater, assim. O que você dedica esse desânimo, assim? Eu dedico esse desânimo... Eu não sei, eu mesma na época tentava entender o porquê que eu estava desanimada, sabe? Eu ficava pensando, gente, mas eu vivo esse sonho, Deus me deu essa loja. Porque eu sempre falei isso, Deus que me deu essa loja, Ele me dá o privilégio de trabalhar aqui dentro. Legal. Então, assim, a loja é do jeito que eu queria, roupa que eu sempre gostei de trabalhar, a joalheria em paralelo, é tudo que eu gosto, mas eu sentia algo. Tava faltando algo. Que faltava algo. E eu me cobrava porque eu falava, gente, mas por que você não tá feliz, né? Assim, por que você não tá feliz, né? É as coisas que você queria, né? Claro que eu não tinha essa intimidade com Jesus como eu tenho hoje, né? Então, hoje, enxergando isso, eu entendo que aquela minha intuição que deu aquele boom no começo, porque eu falo, eu sempre fui muito intuitiva. Não era intuição, era direção. Então, assim, e eu sempre escutei essa direção. Que massa. Então, a partir daquele momento que você acabava tendo contato com muito público, e eu acho que esse momento que eu ficava tentando, na dúvida da minha identidade, na verdade, eu deixava o que escutava ou o que via me abalar, assim, né? Me desestruturar. Então, eu começava a não escutar o que antes eu achava que era a minha intuição, né? Mas era o Senhor falando com você ali. Exatamente, para escutar o que o outro achava que eu deveria fazer, o que o outro achava que... A opinião do outro estava sendo mais forte. Mas não que alguém chegava, ser isso. Você junta um monte de informação, né? Seja via internet, seja um cliente que passa lá e fala alguma coisa, você já entende de forma diferente. E aí eu fui deixando isso abalar e perdendo essa voz que eu escutava que me direcionava. E aí, isso vai te cobrando um preço porque você vai perdendo quem você é, a direção que você vai tomando. Aí, por mais que esteja tudo lindo, esteticamente, a loja que eu queria, meu nome lá na fachada e tudo mais, não estava legal, né? Assim, não estava feliz. Aí é onde entra o desânimo. Exatamente. Aí entra o desânimo. E aí, então, nesse momento, antes da pandemia, eu já sentia, e eu falava para algumas pessoas mais íntimas minhas, eu quero fechar a loja. E as pessoas me falavam, mas tudo que você sonhou, mas você vai fechar a loja. Caramba. Eu falava, não, eu acho que eu vou fechar a loja para voltar a focar só na minha joalheria.
E porque eu crio, né, as peças, não é só uma revenda e tudo mais, porque toma muito tempo, né? Uhum. Então, assim, eu sentia que eu fazia 2 coisas naquela época ao mesmo tempo, né? E não fazia nada direito, né? Porque daí você faz 2 meia boca ali, né? Então, começou dali esse incômodo, igual você tá falando, mas como que você lidava com essa frustração? Sim. Então, anteriormente, eu não sabia lidar, né? Eu me lidava como? Ficando triste, realmente me frustrando ali, me desmotivando principalmente. E veio a pandemia, né? Que aí a gente acaba tendo um pouco mais de tempo, né? Para você parar. Tem que parar, né? Na Tem que pandemia parar. não tinha o que fazer, né? Principalmente essa questão Exatamente. da loja física, né? Não, e da loja física foi o seguinte, ia fazer 4 anos de loja. E o início da loja, quando eu comecei com roupa, minha irmã também sempre gostou. Ela, na época, ela falou, vamos fazer o seguinte, se aluga um espaço maior, eu entro com a parte de roupa com você. Olha só. Que na época ela não estava trabalhando, ela falou, eu fico na loja. Só que daí ela começou a fazer carreira no trabalho dela, já deixou a loja ali. Cuida aí. Exatamente. Só que aí a decoração, as coisas eram muito... por nós duas, assim. Aí eu falei, 4 anos a loja, e eu nesse desânimo, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar o arquiteto, vou fazer um projeto da loja para ela ser a mais minha cara impossível. Então, tudo bem dourado, tudo muito a minha cara, porque eu vou me reapaixonar por ela, sabe assim? E foi isso que eu fiz. Eu fiquei aí acho que uns 15 a 20 dias com a loja 100% fechada. Olha. E reformando a loja inteira. Aí eu inaugurei numa sexta, no outro sábado a prefeitura mandou fechar da pandemia. Meu Deus! Eu tinha reformado a loja inteirinha, reinvestido em novas marcas, porque eu queria, assim, que não só a loja, mas tudo que tivesse ali também, dentro fosse exatamente a minha cara. Você não trabalhou o quê? Uma semana? Não conseguiu trabalhar uma semana? Não, com a loja do jeito que você queria? E aí foi naquele começo de pandemia, né? Acho que todo mundo passou por isso, entrando em contato com os donos do ponto, tentando negociar a parte de aluguel. E, na época, assim, não tive 0 negociações, muito pelo contrário. Né? Hoje em dia, eu falo, que bom que eles fizeram isso comigo, porque foi aquele pontapé que eu precisava para romper tudo que eu tinha aí para viver para frente. Caramba. Mas aí eu lembro que nessa época, né, as amigas falavam, nossa, mas... Porque aí a pandemia, minha mãe sempre me ajudou muito, então, assim, meus irmãos moram fora. Minha mãe não podia me ajudar porque eu não deixava ela sair de casa, né, porque meu pai é uma pessoa de risco. Então, e ninguém podia me ajudar, porque estava todo mundo preso dentro de casa. Então, eu fui desmontando a loja sozinha. E minhas amigas falavam, e aí, como é que tá? Falei, gente, eu nem penso, eu ponho minhas músicas lá de Deus, fico lá cantando, desmontando, e nem penso que é minha. Sabe como parece que eu tô desmontando algo de outra pessoa? Sim. Nem é minha. Se você deixasse entrar no seu coração... Então, se eu deixar... Porque se a gente... A hora que você começa, é dali para baixo. A hora que você se entrega. Então, não pode. Então, o que... No começo da pandemia, a hora que eu comecei a enxergar o que estava acontecendo melhor aqui dentro, qual era a sensação que eu tinha? Que tinha um rio bem largo, com água bem corrente, e eu estava na beira desse rio segurando numa raiz. Segurando. E aí, passou esses dias todos antes de tomar essa decisão de fechar a loja. Eu tava rezando, eu falei, Deus, tô soltando esse galho. Não aguento mais. Tô soltando esse galho, não sei o que vai acontecer. Eu quero estar no meio dessa água que tá correndo rápido. Eu não quero estar aqui na beirada segurando em algo e estando insatisfeita. Então, eu tô soltando. Demais. Tô soltando, o Senhor vai me levar para o que o Senhor planejou aí para mim. Caramba. Aí, deu uns 2 dias, eu falei que eu ia fechar a loja. Aí, levei tudo para minha casa, as roupas ainda, né? Até porque... Sim. E fui vendendo super bem na pandemia. E era inverno. Mas aí você tava na roupa ainda? Na roupa? Tava na roupa e no e-commerce. O e-commerce bombando, as roupas saindo muito, com sacola, com malinha, porque naquela época eu tinha desenvolvido um monte de mala bonita, que eu adesivei tudo. Hoje eu vejo várias lojas aí na avenida com umas malinhas na vitrine. Eu falo, já ficou a ideia. Deixei um legado. Então eu fui vendendo bastante. E as clientes, quando chega verão? Quando chega verão? E isso... Eu já tinha
até esse momento, o que eu tinha, né? Que eu pulei? A joalheria. Eu já tinha a marca de acessórios masculina, que é a Murad Man. Também e-commerce. Joia também? Joia separada? Isso, acessórios Que masculinos. legal, que legal. E a parte que hoje é o Etiquetas Murad estava começando a se desenvolver porque, na verdade, eu precisei criar essa ferramenta para desenvolver as etiquetas para minha marca, porque era uma necessidade minha que eu não encontrava no mercado. Uhum. E nisso, um foi pedindo, o outro foi pedindo, e não sei o que, e foi crescendo na internet. Falei, isso é um segmento, né? Caramba. E foi crescendo esse segmento. E os três crescendo muito Na pandemia. na pandemia. E eu falei, agora é a encruzilhada ali. Que ou você continua fazendo o que você estava fazendo, ou você arrisca focando no novo, né? Então, assim, faz acontecer. E eu sempre fui assim. Eu não tenho preguiça, eu faço acontecer mesmo. Que se legal. eu creio, se eu Tá acredito, focada ali. eu faço acontecer. Demais. E igual eu falei no começo do podcast, eu não tenho medo de dar o passo para trás. Uhum. Como eu fiz, fechei a loja, dei um passo para trás. Que era Então, algo assim, que pro você salto sonhava. lá na frente. Poxa. Exato. Ai, posso só tomar? Toma água, fica à vontade, fica à ficando vontade, fica à vontade, toma água. Que história, eu tô aqui assim, meu Deus do céu. Demais, cara. Aí, nesse momento, chegou quiser a comer um segunda amendoim encruzilhada também, que eu tava ali. Uma foi a de fechar a loja e a outra era de abrir mão de algo, né? Porque a vida é feita de escolhas. A Sim. partir do momento que você escolhe uma, automaticamente você deixa de escolher outra, né? Então, eu falei, já era pandemia, eu já não ia fazer uma coleção de verão pessoalmente, né? Que o risco seria bem maior. Falei, é o momento de eu avisar os clientes que eu não vou trabalhar mais com roupa. É o momento de focar naquilo que estava no meu coração desde sempre, né? Paralelo a isso, Bárbara é uma amiga de infância minha. E quando a gente era... Beijo, Babi. E quando a gente era pequena assim, acho que pré-adolescente, nós estudávamos a Bíblia junto. E aí me veio... Na pandemia me vinha muito forte o quê? Que eu precisava voltar às minhas origens. Era isso que vinha muito na minha cabeça. Você precisa voltar às suas origens. Então, por isso que eu dei esse passo de deixar de vender roupa. Então, eu vou focar no que era a minha origem. Como que começou a minha marca. Lá atrás, minha marca era assim, quando fluía da maneira que eu gostaria de fluir. Então, eu precisava voltar para as minhas origens. Eu brincava assim, eu falava, gente, eu preciso me reconectar comigo mesma. Tipo, cadê aquela Mafê, né? Preciso me reconectar comigo mesma. E daí aí eu fui tentando lembrar as coisas que me faziam bem. E eu falei... Aí eu chamei a Bárbara, fazia tempo que a gente não se falava. Falei, Babi, eu queria voltar a estudar a Bíblia. Você me ajuda? Porque eu tô tentando sozinha, não tô entendendo nada. Legal, cara. E aí a Babi me estendeu a mão. E aí ela também estava em São João, porque foi um momento de transição ali dela. E nós começamos a estudar a Bíblia. E aí eu comecei a entender realmente tudo. Porque o propósito. Mesmo que eu sempre vivi numa família cristã, essa questão da intimidade com Deus, querendo ou não, a religião, às vezes, barra a gente ali, né? Na verdade, a gente nunca se acha capaz de poder ter uma ligação direta, né? Na verdade, acho que é algo muito distante, né? Acha que é algo muito distante. Então, assim, aí eu foquei a estudar a Bíblia, a entender quem eu sou, qual que é a minha identidade, né? E qual que é o meu propósito como pessoa, qual que é o propósito da minha empresa, né? Porque aí, nesse momento, eu me via como... Eu ainda estava na pandemia, eu parei de vender as roupas, mas eu montei uma estrutura de e-commerce dentro da minha casa e trabalhava loucamente fazendo tudo sozinha. Já vendia bastante, mas loucamente sozinha. Ali. Das 6 da manhã até umas 11 da noite, assim, né? Para produzir, embalar, vender, entregar, falar com os clientes, enfim. Meu Deus. E eu tinha muito receio também da parte de contratação, que Deus trabalhou muito. Deus trabalhou muito comigo. O medo de... Porque eu não tive... Não boas experiências, imagina, porque as pessoas que passaram na minha loja foram extremamente incríveis. Mas eu acho que a minha experiência como pessoa, né? Porque eu não trabalhei em outros lugares, né? Nunca trabalhei em outros... Então, eu não tinha um padrão de como eu deveria ser, né? Então, assim, eu acho que era mais um bloqueio meu pessoal. Então,
coisas que Deus foi direcionando na minha vida, me mostrando, né, que sempre foi Ele, nunca foi a minha intuição, Demais, né? Demais. Então, acho que foi dessa maneira que eu Aham. lidei com a frustração. Aham, Então, sim. buscando dentro de mim, na palavra de Deus, Aham. quem eu era, Demais. né? Quem eu era para Uhum. eu deixar de escutar realmente ideias, o que o outro achava que eu deveria fazer, para escutar o que Deus achava que eu deveria fazer, o que Deus gostaria que eu fizesse, né? E aí, a partir desse momento, você toma uma decisão e você vai atrás, confiando que Deus já te abençoou lá em cima, e você precisa trazer existência aqui. Então, nisso eu acho que, por conta do meu foco, eu era bom em trazer a existência. Então, Demais. sempre acreditei e sempre acredito e vou atrás e eu realmente faço acontecer, independente se eu preciso dar passo para trás, para depois ir para frente. Não tem problema nenhum. Eu não preciso fazer outra coisa para isso, eu vou ter que... Não tenho ego nenhum nesse sentido. Que eu acho que igual a gente tá falando, que falou no comecinho das crianças, que fica com aquele receio. Eu nunca pensei, nossa, mas o que o outro... O que o São Joanense vai falar que ela fechou a loja? E agora? Tanto que hoje em dia, e a minha reputação? O meu escritório, eu tô há mais de um ano nesse escritório, eu nunca nem adesivei meu nome lá. Ninguém nem sabe onde que é o endereço. Tipo assim, os clientes que precisam retirar algo lá, que daí eu mando o endereço e tudo mais. Porque, assim, não é algo pro meu ego. Seu ego. Né? Demais. Então, que nem tem um post meu na rede social que falei que fim levou a má fé. Porque todo mundo aqui conhecia pela loja, né? Porque meus clientes do e-commerce sempre foram de fora, né? Então, você fechou a loja com aquela cara de pena, né? Fechei a loja. E tá tudo bem, viu, Tá gente? tudo bem, né? Tipo assim, Sim. mas eu fiz para as pessoas entenderem até hoje em dia como que é o meu trabalho, qual que é o meu propósito ali, né? Então, acho que é isso. Cara, demais. Porque eu gosto de entrar nesse assunto, porque hoje o pessoal olha pra você, poxa, nunca deve ter passado, foi sorte, né? Exatamente. Nunca passou por problema, por dificuldade, por isso tá onde tá hoje, né? E que a hora que você começa a contar os seus desafios, né? Essas questões, eu acho maravilhoso quando você fala, cara, não tem problema nenhum com o ego, de falar, hoje a gente não vê mais isso, você sabe disso que eu tô falando, hoje as pessoas ficam mais preocupadas com a reputação. Eu não vou falar não, porque se eu falar algo errado, o que eles vão pensar de mim? Eu não vou fechar minha loja, porque senão, o que vão pensar de mim? Cara... Mantém algo ali só por status, né? Assim, de... Muitas vezes, na verdade, nem por status, mas assim, com receio do que o outro vai achar de você. Então, se você não tem mesmo a tua identidade firmada, você vai deixar isso abalar mesmo, né? Porque você vai se importar com o que o outro vai imaginar de você, né? E essa questão que você falou também, de voltar às origens, né? Peraí. Eu ouvindo sua história, essa questão até de... Foi tudo muito rápido, né, nessa questão, né? Você obteve, vamos falar, um sucesso muito rápido. Foi. E às vezes isso também pode ter sido um divisor ali, né? Tirou um pouquinho, foi a curva que fez ali. Exatamente. Tirou ali, aí foi legal você retomar, falar, poxa, peraí, deixa eu voltar às origens, né? Deixa eu trazer isso de volta, que às vezes eu perdi um pouco aqui. Exato, mas com uma maturidade diferente, porque a minha maturidade... Eu tava com uma orientação mesmo, né? Deus estava me orientando, né? Eu estava desenvolvendo essa intimidade, né? Acho que essa intimidade com Deus a gente vai uma vida toda, né? Porque a gente quer... de glória em glória, estamos em obras. Exatamente. Né? Então, assim, hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, não mudaria nada, enxergo tudo como algo de crescimento, mas aí você vai apontando, nossa, aquilo ali que aconteceu não era, né? Então, assim, você vai... tendo uma visão bem mais clara do todo ali, né? E aí, essa parte da origens, e aí tive vários experiências assim com Deus que eu nunca tinha tido antes, né? Uou. Experiências mais pessoais ali, mas que me mostrava, viu, como que tá e tudo mais. Mais, cara. E aí, com 10 anos da joalheria, falei, nós vamos fazer a coleção Celebrar. Então, o que eu fiz? Uma coleção com bastante pedra natural colorida,
O lançamento foi, eu resgatei todas as fotos daquela menininha, daquela mafezinha Que pequenininha, com demais, os colar tudo colorido, com as pedrinhas Que coloridas. legal. E fui desenvolvendo algo nesse Que legal. setor. Demais. E é engraçado pensar que antes, quando eu estava, vamos assim dizer, infeliz, inquieta com aquilo, eu tinha, né, duas coisas, né? Eu tinha a joalheria e eu tinha a loja, né, física de roupas. E eu falava, não dá para se fazer as duas coisas ao mesmo tempo e tudo mais. E hoje eu tenho a joalheria há 10 anos, a Murad Men, que é a marca de acessórios masculinos, que a gente tem revenda na Bélgica, Portugal, Estados Unidos. Demais, cara. Aqui no Brasil, vários estados também, que tem 4 anos de marca. A Etiquetas Murad, que hoje em dia nós fabricamos para outras empresas. Então, essas etiquetas que vai em roupa, bolsa, puxador de zíper, tudo que é de metal personalizado para sua empresa, para outras confecções, a minha empresa fabrica. Demais, então, eu falo que eu sou parte agora dos sonhos de outras pessoas, né? Porque com a joalheria, o meu propósito é materializar um sentimento, né? Então, eu materializo um momento, um sentimento. Isso, igual você está falando desde o começo de Orivesaria, isso independente do preço, porque eu faço desde uma semijoia, aço, prata, ouro, com a mesma dedicação e carinho. Porque o que eu faço hoje com a joalheria não tem a ver com preço, e sim com o meu propósito, que é materializar o sentimento de uma outra pessoa, uma saudade, uma lembrança. Então, esse é o propósito. Isso é lindo, né? Desde o nosso atendimento até a entrega do produto, é isso que todos ali na empresa têm no coração. Com a parte da Murad Men, também vem muito a parte do homem de ousar, de autoestima, né? Então, todas as peças são autorais também. Vale a pena, sei lá, ver. Não, vamos sim. Eu deveria... Fica o recado. Murad Men, patrocina nós, tá? Recadinho pra vocês aí, tamo junto. Vou mandar. E com a parte do etiquetas, né? Da Etiquetas Murad, a gente é parte do sonho de outra pessoa, né? Demais, porque você cara, pensa quanto caminho teve até aquele produto ficar pronto, e a última coisa que vai ser aplicada naquele produto é a placa com a marca, certo? Então, eu faço isso para todo mundo, desde a produção, o atendimento, a entrega, o quanto peso tem aquela plaquinha. Nossa, que pra gente não é só uma plaquinha, pra gente é a responsabilidade de participar do sonho de outra pessoa, né? Então, assim, isso é muito prazeroso. E nossos clientes, graças a Deus, entendem como é esse processo nosso, né? Então... E agora, né, recém-inaugurado, o buffet infantil em São João da Boa Vista, né? Que cara, tem como propósito celebrar a vida. Que lindo. Então, o que antes aquela menina que não tinha uma orientação, uma identidade firmada, né? Por mais que desde a infância eu tivesse, achava que fazer duas coisas eu não conseguiria. Era algo absurdo. Porque também eu trazia tudo pra mim, né? Porque ninguém faz melhor do que eu, porque ninguém faz como eu. Era o meu pensamento. Eu centralizava. Hoje em dia, para cada uma dessas 5 empresas, hoje são 5 empresas. Uou. Esqueci da Dogzeira. Tem a Dogzeira também. Dogzeira, gente. A gente tá falando tudo isso aqui, mas fala já pro pessoal como é que encontra essas empresas aí. Então tá. Instagram, vai lá, vai pegando aí. Então galera. vamos lá, gente. Tem a joalheria, Mafê Murad Joalheria. O site é mafemurad.com.br. Então nós fazemos joias maravilhosas, seja no ouro, na prata, na semijoia. Então, assim, tem joia personalizada lá a partir de R$39. Uou, não é desculpa sei lá, hein? Não é desculpa. A Murad Men, que tá no Instagram como Murad Men, e o site é muradmen.com.br. Nós temos a Etiquetas Murad, então se você quiser também criar, que a gente crie uma coleção para sua marca, a gente desenvolve para várias marcas, desenvolve também collabs, né, de alguns famosos influencers aí, que a gente desenvolve a coleção deles, mas aí é vendido, sai daqui de São João, ninguém nem sabe. Sai daqui, o pessoal vende com a marca deles, né, a gente não tem nem divulga, que daí é etiquetasmurad.com.br, então nós fabricamos para sua empresa, E tem a Dogzeira, recém-lançada também, nós lançamos em outubro do ano passado, né? Que eu lancei com uma sócia, uma amiga minha, a Fredota, e é para pet. Então, a gente desenvolve com couro, com metal banhado também, tem... Desculpa
É uma joia Isso, é coleiras, guias. Legal. E também tem a parte que a gente tem vários modelos de pingentes personalizados. Então, assim, pingentes que é desenvolvimento nosso, exclusividade nossa. Que a gente pode personalizar com o nome, com o telefone, tudo direitinho dos dogs. Então, aí é Meu Dogzeira, o Instagram, e o site também, meudogzeira.com.br. Ô, Magrela, dá pra gente deixar na descrição do vídeo aí? Sim, vou deixar na descrição do vídeo aqui. Acompanha lá. É isso. As redes sociais. Demorou. É que vamos deixar na descrição. E o outro é o buffet, cara. E o outro é o buffet também. Nós somos em 4 sócios, né? 4. É eu e a minha cunhada. Na verdade, os maridos nos ajudam. Então, eu fala-se 4. 4 mãos ali, cabeças pensando e ajudando, né? Legal. Mas como é que foi esse projeto? Fala um pouquinho, porque eu passo lá e falo, que lindo. Que maravilhoso, assim, eu vejo aquele brinquedo lá da NASA, lá que vocês colocaram. É muito legal. Demais, cara, muito lindo. Espacial. A ideia foi da minha cunhada, né, da Carla, que ela já tem 2 filhos aí, ela morava fora de São João, e quando voltou a morar para cá, sentiu essa necessidade, né? Então, assim, já estava aí a ideia no coração dela há algum tempo, né? E a gente bolando como que ia ser, né, como que ia fazer. E aí, realmente, as coisas foram encaminhando, foram dando certo. Que legal. Mas você ter foco realmente, abrir mão de muita coisa, como escolhas, né? E o propósito lá é celebrar a vida, não tem nada mais gostoso, né? Demais. Não tem nada mais gostoso. E hoje em dia eu trabalho de segunda a segunda, das 8 à meia-noite, praticamente. Mas com muita alegria, porque até eu chego em casa cansada, aí meu marido ainda fala, viu, você se deu conta que você ama fazer aniversário, você ama ir em aniversários e hoje você canta parabéns todos os dias. Falei, demais, gente, é gratidão, assim, Deus criou cada empresa dessa. E ele me dá o privilégio de trabalhar em cada uma delas. Então, quando o cansaço vem, aquele esgotamento, porque realmente é muita coisa, eu lembro sempre disso, que ele que me deu, que o propósito dessas empresas são muito firmados nele. Demais. E ele vai restaurar o meu sono, amém, que eu vou ir no outro dia, nós estamos firmes. Que demais. E também não deixar de falar que hoje em dia eu dou conta, por quê? Porque eu tenho pessoas incríveis à frente de cada uma delas, né? Então, assim, o escritório nosso lida com a frente dos 4 e-commerces. Então, cada uma que está lá dedicando o seu tempo, atendendo, fazendo os pedidos, embalando, assim, é com muita dedicação e, assim, Deus escolheu a dedo mesmo. Deus, que bem. Então, tudo dá certo, porque a gente nunca cresce sozinho, né? Seja a gente crescendo, buscando, estudando, né? Buscando no outro algum tipo de informação, mas principalmente também tendo esses braços para ajudar, né? E eu entendi que o quanto eu achar de ser centralizadora, que foi, acho que, o principal crescimento aí nesse período que Deus trabalhou no meu pessoal pro trabalho, foi exatamente nisso. Que outras pessoas sim vão fazer melhor do que você. E glórias a Deus por isso, porque é muito satisfatório, é muito gostoso você ter pessoas lá e ver o crescimento daquela pessoa, né? Às vezes até a descoberta, às vezes a pessoa começa achando que ela gosta de outra coisa, e começou ali, e viu que gostava de algo e foi desenvolvendo aquilo. Então, é muito, muito prazeroso você também se desenvolver como líder, você colocar uma sementinha ali de transformação para a pessoa também buscar um desenvolvimento ali profissional. Então, tenho vivido isso ultimamente, essa realização mesmo de poder enxergar nas pessoas um crescimento e na alegria de saber que fazem melhor do que eu, sabe? Isso é muito legal, né? Sim. E hoje ninguém faz nada sozinho, né? Exatamente. Cara, eu falo até aqui do podcast, né? Cara, eu só tô sentado aqui, eu tô batendo um papo contigo, mas quem faz é os caras aqui, é o Magrela, é o Rafa, os caras fazem o negócio acontecer, então a gente fica assim, aí eles começam a falar, Danilo, mas você, é assim, fala, mano, não tem nem ideia do que é, né?
Porque, assim, hoje quando você constrói junto algo, é lindo, né? É demais. Você vê, assim, um ajudando o outro ali, um dedicando. E eu acho isso incrível, assim, sabe? Que hoje ninguém pode falar, hoje eu atingi o sucesso porque eu tô sozinho aqui caminhando. Acho que nem a palavra fala isso, né? Deus, quando ele dá uma palavra para Abraão, ele fala, todas as famílias serão benditas na terra, todas as famílias, né? É algo comunitário, né? Assim, só o ser humano, só uma pessoa, um indivíduo. Não, mas é a construção de uma sociedade em comunidade que faz a diferença. Né? Eu acho isso demais. E ali nessa comunidade, cada um tem um talento, cada um tem algo que é melhor que você. Né? Exatamente. É o que eu brinco com os meninos. Os meninos são anos-luz na minha frente, essa questão de rede social, de tecnologia, de produção. As minhas meninas também. E é isso, cara. Isso é demais. Aí agrega, acrescenta e junto a gente faz algo acontecer. Eu acho isso fantástico, assim. Deixa eu só perguntar. Cara, o buffet já tá aberto já? O pessoal já pode... Já tá acontecendo já? Era meia-noite e pouco, eu já tô aqui. Tava cara, com obrigado, festa viu? lá. Obrigado por esse demais, cara. Então você aqui é de São João, já procura... Encanto da Serra. Encanto da Serra. No Instagram? O que é? No Instagram e tem o site também. encantodaserra.com.br ou @encanto da serra. É isso aí mais ou menos? Pode passar lá no Mantiqueira pra ver nossa vitrine de demais. brinquedos. É lindo, gente. É lindo. É demais, é uma delícia, cara. Vai lá. Não, tá muito satisfatório mesmo. Mafê, deixa eu falar. A gente pediu pro pessoal fazer perguntas, né? Lá no Instagram, no YouTube. Magrelo, tem alguma coisa de pergunta aí já pra Mafê já? Sim, tem algumas perguntas. Manda aí, cara. Manda aí. Vamos lá. Uma aqui que o pessoal mandou. Enquanto isso, ela toma uma água aqui. Isso, vamos lá. Como você já falou, né, do desenvolvimento, como foi empreender, mas você já recebeu muitas críticas ou negativas durante o processo e como você lidou com isso, como que você seguiu? Com certeza. Esse meu jeito, assim, eu já fui bem mais fantasiada, vamos assim dizer, né? Quando a gente é mais nova, a gente sempre se fantasia. E isso sempre foi um motivo de crítica, das pessoas olharem, nossa, mas como que você tem coragem de pôr isso? Nossa, mas você teve coragem de sair desse jeito, sabe assim? Então, isso poderia realmente ter me bloqueado, ter me direcionado para outro caminho, num caminho de vergonha. Isso me dava mais força ainda para eu ser mais autêntica ainda. Demais. Então, assim... E não só críticas nisso, mas quanto à minha aparência e a minha pessoa que poderia ter me bloqueado ao longo desse caminho, né? Mas também, igual eu falei, muito de alguns erros... Não posso jogar os meus erros nas costas de alguém, né? Mas, assim, de você estar um pouco mais sensível para ouvir aquela crítica e deixá-la te abalar, né? Então, sim, já escutei inúmeras críticas, seja no meu pessoal, no meu negócio já me abalaram de alguma forma, mas é sempre importante depois você chegar no seu íntimo, amadurecer. Mas aquilo que aquela pessoa falou, confere? Não é isso que eu acho de mim. Então passa a régua aí. Se ela acha de você, paciência, deixa ela achar, né? É escolha dela, ninguém vai agradar a todos, né? Tem que ter uma plena consciência disso. Eu acho que é uma dica bacana para você que está acompanhando aqui, não deixar a crítica te derrubar, né? Exatamente. A opinião das pessoas te jogar lá embaixo. Porque o que mais tem hoje são pessoas que querem destruir os seus sonhos. E não construir junto com você. Eu percebo muito isso hoje, né? Cara, quanta gente que tá ali, morre de vontade de ter uma loja física, de ser uma empreendedora, só quer apontar o dedo, né? Não, mas isso não é legal, isso não é legal. É que, igual você falou, a pessoa quer destruir seus sonhos. Na verdade, o que eu penso é que a pessoa nem tem a intenção. Muitas vezes a crítica que ela joga em você é mais sobre ela do que sobre você. Então, a frustração dela, né? Então eu sempre penso assim, nossa, mas falou isso de mim, mas talvez eu que entendi mal a maneira que ela se expressou. Eu no coração acho que não era nem isso que ela queria me dizer. Sabe assim? Então, eu nunca levo pro pessoal, nossa, porque aquela pessoa é maldosa. E não é. Às vezes a pessoa tá num dia ruim, como eu, um dia também. Todo mundo tá sujeito. Todo mundo tá sujeito, eu acho. E todo mundo tá sujeito à interpretação. Porque o que eu tô falando aqui pode na tua cabeça, você tá interpretando de uma maneira, da dele outra, de quem tá escutando outra. Então, a vida é de interpretação, né? Às vezes a gente que interpreta errado e puxa pra nós um sentimento que não pertence, né?
só não deixar essas críticas tirarem você do foco Exatamente. dos seus sonhos, né? Tem outra pergunta aí, Magrelo? Sim, Vai lá, tem manda mais aí. uma aqui. O que te apaixona e te motiva a ser essa empreendedora, a avançar ainda mais? Primeiramente, o que me motiva é realmente esse motivo que eu falei, do propósito de cada uma delas. Então, por mais que eu esteja, às vezes, num dia corrido, num dia desanimado, eu sempre tento lembrar qual que é o propósito daquele trabalho que eu estou realizando. Então, assim, o que me motiva muito é isso, é você saber que Deus te entregou aquilo, te deu o privilégio de você trabalhar e outras pessoas podem ser impactadas com o propósito da tua marca, seja como cliente, seja um dia como colaborador da minha empresa. Então, assim, isso me motiva muito. No início, quando eu estava trabalhando da minha casa, teve essa ruptura, né, de pensar, por mais que a marca é Mafê Murad, ela não é sobre mim, ela é sobre outras pessoas. E por mais que atualmente é eu sozinha sentada aqui produzindo e embalando, enviando atrás do computador ou atrás da mesa, não é só sobre mim, tem uma cadeia de produção atrás de mim, né, de processos terceirizados para chegar a peça até mim, que eu parei, a hora que passou a pandemia, eu fui na casa de cada um deles, pessoalmente em cada empresa dessa. E eu busquei conhecer sobre cada família que está ali. Legal, qual que é a tua história? Então, assim, aí Deus me mostrou que não é um egoísmo meu ali, trabalhando naquele momento sozinha. Tinha uma cadeia de famílias e de produção que atualmente estavam dependendo da minha demanda. Então, eu falei, tá sendo egoísmo demais eu achar que eu faço melhor sozinha do que eu contratar uma pessoa para me ajudar, que pode aumentar ainda mais essa demanda, porque não é sobre mim, porque a empresa chama Mafê Murad, ou Murad Man, ou tudo é Murad. Mas é sobre o quanto a minha demanda pode impactar na vida de outras pessoas, seja cliente, seja colaborador direto do meu escritório, seja o pessoal da produção. Então, é uma cadeia. Então, por que não? Né? Eu poderia estar na minha casa também falando, não, para mim tá super cômodo, eu trabalhando daqui, entregando muito produto, tá satisfatório assim, vou continuar assim. Mas por que não mais? E não por valor ou nada, porque eu posso impactar mais pessoas ali dentro, né? Posso crescer meu escritório, mais pessoas, crescer essa demanda para abranger essa benção para mais pessoas, né? Demais. Então, o que me motiva muito é isso. Demais. Muito Legal, muito bom. Vamos lá. Então, assim, a gente está chegando no final do nosso podcast, né? Faz um aí, né? E eu sempre gosto de fazer essa pergunta para o nosso convidado, porque nosso podcast é Search Podcast, tem a ver com busca, tem a ver com procura, né? E eu queria que você até gaguejei aqui, Magrelo, deixasse uma mensagem para essa galera, né? Que tem procurado tanta coisa hoje na internet, tem procurado tanta coisa na vida, né? Tem buscado em tantas fontes, né? Algo que você buscou, que você encontrou, que hoje te trouxe até aqui, atingiu um sucesso. Que mensagem que você deixa para esse pessoal, Mafê? Primeira mensagem, acho que busque a Deus mesmo. Vários desses pontos que eu falei, desde o rio, isso tem parte na Bíblia falando sobre exatamente essa metáfora que eu via na minha cabeça. Então, assim, muitas das respostas que eu não tinha, eu encontrei na Bíblia. E, assim, muitas das respostas, das ideias, né? Eu encontrei ali. Então, eu acho que é um ponto de partida que mudou muita coisa na minha vida, no meu profissional. Demais. Então, busque a Deus mesmo. Leia a Bíblia. Né? Porque realmente vão ter respostas lá que você tá com esse vazio, que você tá esperando e não tá encontrando. Muitas vezes não... nem tanto aqui na internet você vai encontrar, né? Sim. Então, assim, antes fortaleça quem você é para isso se expandir para o restante, né? Então, assim, como eu falei no começo, em vários milagres que aconteceram na Bíblia, Deus não falava levante e ande. Então, assim, não vai cair no seu colo. Levanta e anda, porque Ele já te abençoou. Então, traz existência aí essa bênção, creia que você já é abençoado. Amém. E levante e ande. Glória a Deus.
Glória a Deus. Fica aí, cara. A mensagem pra você. Levanta e anda, meu filho. Não é sorte, né? É levantar e andar, não é verdade? Não é sorte. É e não correr é aquele atrás, não é sorte, né? é Deus. Isso É realmente Deus. é. Então, assim, Sim. já creia que Ele te abençoa. Seja Amém. no emprego que você quer do sonho, seja empreendendo, seja com Demais. um marido, construindo uma família, seja algo que está aí no teu coração, já creia. Já no céu você já é. Traz existência aqui que tenho certeza que com fé em Deus e direção dele vai dar tudo certo. em nome de Amém, Jesus. amém, amém. Pega essa dica aí, galera. Mafê, muito obrigado. Obrigado Imagina, demais, cara. Foi demais esse podcast, Eu que agradeço o convite de Quanta vocês história e poder linda. estar aqui. Obrigado. Você vai voltar mais vezes, tá? Mas a gente volta. Parte 2 aí, galera. Coloca aí parte 2, né, Magrelo? Isso aí, pessoal. Manda aí pra gente. Hashtag volta Mafê aí, beleza? Muito obrigado, de verdade. Que o senhor continue abençoando sua Imagina, vida, sua obrigada família. pelo excesso Demais, de cara. informação aí, Foi por demais, muitas cara. histórias. Demais, Sou muito demais. falante mesmo. Muito obrigado, viu? Muito obrigada eu. Valeu, Obrigada galera. a todos Você que que tá- assistiram até aqui. É né? exatamente isso. Você que chegou até aqui, obrigado aí por nos acompanhar. Obrigado demais. Deixa aí o seu comentário aí. Já faz uma pergunta pro próximo convidado. Ativa todos esses negócios aí, né, Magrelo? E se inscreva no canal, Isso. ativa as notificações. Isso, é isso aí. E compartilha a gente. E compartilha. Tudo isso aí que o Magrelo falou. E me Compartilha. marca lá a hora que compartilhar, que eu Isso. quero ver. Isso Marca. aí, pessoal. E o seu pessoal, seu O Instagram, meu pessoal pessoal? é Mafê Murad. Mafê Murad. Isso, Entra lá no exatamente. Mafê Murad, fala que você assistiu o podcast aí, tamo junto. Beijão pra você, Deus abençoe sua vida, sua semana, sua família. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau!